Meus amados, a paz do Senhor. Pastor Antônio Viana, aqui de Conceição do Araguaia. Vamos meditar aqui, resumir capítulo 2 de Êxodo, que fala do nascimento de Moisés. Uma história muito linda, muito maravilhosa, e iremos aqui para a Bíblia Sagrada. Êxodo, capítulo 2, versículo 1. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Meus amados, por que Moisés foi colocado no rio com 3 meses de nascido? Se você voltar no capítulo 1, ali o rei Faraó da época, com medo do crescimento do povo hebreu que estava no Egito, ele mandou que as 2 parteiras, Sifra e Puá, nome das 2 parteiras hebreias, disse: olha, para que esse povo não venha crescer mais, então existe uma solução. Quando os meninos das hebreias foram nascer, no momento do parto, vocês, parteiras, matarão os meninos, porque matando os meninos, então não teria mais como procriar. Ou seja, a mulher sem o homem não tem como produzir. Mas ele deu essa ordem: vocês matem no parto. Assim que os meninos forem nascer, não deixem viver. Mas essas parteiras, elas temeram ao Senhor, e elas não fizeram isso aí. E Faraó veio com elas e disse: por que os meninos não estão sendo mortos? Isso é porque quando as hebreias vão ter o neném, então, antes de nós chegarmos para fazermos o parto, elas já têm dado à luz. Portanto, essas 2 parteiras, devido ao temor a Deus, elas não fizeram aquilo que o rei Faraó quis que fizesse. Mas ele tramou uma outra coisa, que foi de jogar todos os meninos no Rio Jordão. E aqui entra a história de Moisés. Então diz ali no início, do capítulo 2, que Moisés nasceu, sua mãe escondeu ele por 3 meses. E depois não teve mais como escondê-lo. Fez uma barquinha de juncos, colocou o menino dentro do rio, ou seja, com a barca, e a água saiu levando. E ali logo próximo estava a filha de Faraó com as moças, com as donzelas, e de repente aquela barquinha vai passando.
E a filha de Faraó diz: olha, veja o que tem naquela barquinha. E de repente as donzelas foram lá. E aqui no versículo 6, que já lemos, diz assim: e abrindo viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Ou seja, preste bem atenção, esse menino era para ser jogado diretamente no rio, Moisés. Deixa eu adiantar aqui, Moisés, ele significa tirado das águas. A Bíblia diz que a própria filha de Faraó pede para procurar uma pessoa para cuidar dessa criança. Mas ali próximo estava a irmã de Moisés, que ela não foi besta, né? Na hora que jogou, ela ficou observando e viu quando a filha de Faraó, que as donzelas foram buscar a barquinha, e ela estava ali próxima. E de repente ela disse: olha, eu posso procurar a pessoa para cuidar desse menino. O que acontece? Ela foi buscar a própria mãe, foi buscar Joquebede. E Moisés foi criado pela sua própria mãe, sendo paga pela filha de Faraó. Quando o menino cresceu, aí então a Bíblia diz que o menino é devolvido, ou seja, já o rapaz é devolvido ali para a filha de Faraó. E Moisés ficou ali no palácio com Faraó, diz a Bíblia, durante 40 anos. Então daqui para frente, nós vamos estar fazendo outros vídeos, não é? Essa é uma segunda parte. Eu posso dizer assim, que a primeira parte foi o capítulo 1, já estamos divulgando aí. A segunda parte podemos falar do capítulo 2. E deixa eu dizer, e assim sucessivamente nós vamos resumindo os capítulos de Êxodo, tá? Porque aqui começa a história. Moisés, quem foi? Depois que ele foi preparado, que ele estava ali no Egito, junto com Faraó, depois ele foi para Midian, mais 40 anos ficou por ali, e depois Moisés foi chamado com 80 anos para ser aquele líder, para resgatar e tirar o povo de Deus que estava escravizado por 400 anos. Deus deu o livramento. O primeiro livramento, lá no capítulo 1, foi que Deus usou as parteiras com sabedoria para não matar as crianças. Agora, a segunda estratégia maligna de Faraó era que as crianças fossem jogadas, e foram jogadas, né? No caso, Moisés foi jogado mais com uma barquinha. Mas porque Deus também, desde o princípio, já tinha um plano com Moisés. Satanás tentou até destruir Moisés justamente nessa questão aí de ser lançado no rio. Mas Moisés foi salvo dentro dessa barca, dentro dessa arca. E aí continua a história de Moisés.